Então, para mim, liderança é isso, é entender o que é relevante para o outro e o que ele entende, como ele entende. Cada um tem uma vontade, tem um background, tem um ensino diferente, que você lida com tal pessoa. Claro. O jeito que eu falo com a Gabi é de um jeito, o jeito que eu vou falar com você é de outro, com a Malu é de outro. É super importante a comunicação ajudar a preparar esses líderes para saber individualizar isso. É muito legal falar isso aqui. Não basta você ter competência técnica, você tem que ter competência humana. E a competência humana passa por você ouvir, entender o que é relevante para o outro. Não é mais só sobre você, é sobre o outro. Eu sempre digo que a gente precisa parar de olhar só pro espelho e aprender a olhar mais pelo vidro, porque aí você tá vendo o outro e você entende o que é relevante pro outro, mas tem que ser genuíno. Olha, eu já era fã dessa mulher. Ouvindo toda essa história, tô me tornando mais fã ainda. Incrível, Malu. Imagina. Bem-vindos a mais um Stormia Talks, o seu podcast sobre inovação, aqui da Seguros Unimed. Hoje, o podcast diferente, super feminino, e eu tô com a Diana aqui na minha frente. Diana, tudo bem? Tudo bem, Doug. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, meninas. A Gabi, aqui do meu outro lado. Gabi, bem-vinda novamente. Obrigada, Doug. Hoje com uma pessoa inspiradora aqui. E na nossa frente aqui, Malu Weber. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Bom, meninas, estar aqui com vocês também. Vamos conversar. Malu, vamos lá. Você hoje tá na Bayer, cuidando da comunicação inteira da Bayer, o grupo Bayer, né? Que hoje você falou que o maior foco lá é o agro. Eu amo o agro, então dá pra gente falar disso separado, pra gente não ficar só falando de agro aqui. Eu falei que vou deixar a voz com vocês. Mas como você fez na sua carreira para chegar onde você chegou agora? Bem, antes de falar da minha carreira, vamos esclarecer então um pouco sobre a Bayer no Brasil. A Bayer no Brasil hoje tem os 3 negócios, né? Boa. Agro, farma e consumo, e o agro realmente representa mais de 90% do nosso negócio aqui, e é considerado o Brasil o segundo maior mercado da Bayer no mundo. Primeiro é Estados Unidos? Primeiro Estados Unidos, depois Brasil, depois China. China, É. cara, ganhamos da China. Vamos Parabéns. lá. E olha, demos um salto, viu, esse ano aí. Olha, a carreira de jornalismo começou em 1988, quando eu, na verdade, 1990, quando casei. Eu sou de Curitiba, no Paraná. Meu marido foi transferido para Bebedouro, né, no interior de São Paulo. E aí eu transferi minha faculdade para UNAERP, em Ribeirão Preto. Então, eu comecei minha carreira... Em Curitiba você estava fazendo jornalismo já? Eu fazia jornalismo na Federal do Paraná, a universidade que eu consegui fazer a transferência e encaixou, né, tudo que a gente precisava em termos não só de acadêmicos, mas mais próximo, né, de onde morávamos, foi a UNAERP. Foi muito bacana e foi onde eu tive experiência das mais variadas, porque em Bebedouro eu comecei a trabalhar no jornal local, eu fui assessora de imprensa do hotel local, eu fui correspondente da Folha de São Paulo, eu dava aula de inglês, depois eu fui para a TV Soares em Barretos, então eu tive muita oportunidade de conhecer o mundo do jornalismo em todas as suas áreas, né? Na TV Soares eu era repórter, eu apresentava jornal, eu fazia... Botava a mão na reuniões, massa, né? Botava a mão na massa, às vezes a equipe era pequena, então eu apresentava o jornal, chamava uma matéria que eu mesma tinha feito, mas foi assim sempre uma grande escola, eu tenho muito orgulho especialmente desse começo, onde eu aprendi um pouquinho de tudo e foi muito legal. E aí depois, meu marido foi transferido para Campinas e lá fomos nós, já estava formada, comecei a trabalhar na IPTV Campinas, né, que é a Globo local, e só depois que eu migrei para o mundo corporativo. Então, a primeira fase de experiência profissional foi realmente sendo o jornalista raiz mesmo. Hard news ali, né? Total, né? Que Total. Legal. E como você fez essa transição para o mundo corporativo, que é completamente outra comunicação, é outra linha de pensamento? Imagino que deve ter sido um choque no início, né? Engraçado que todas as grandes mudanças que eu fiz, eu fui para um mundo muito novo para mim. Seja muito diferente, né? Muito diferente, Gabi. Seja do negócio, seja do tipo de comunicação que eu ia fazer. Então, eu conhecia o jornalismo raiz, né? Como você mesmo falou, hard news e Deu uma saudadezinha, prensa. assim, quando você foi pro mundo corporativo? Porque em mim bateu uma bad no começo, sabe? Sabe por que não me bateu uma bad? Porque
toda vez que tinha alguma oportunidade de eu apresentar um grande evento, né, seja especialmente na Votorantim, eu ia lá como mestre de cerimônias, Votorantim Day em Nova York, era eu que apresentava. Então, eu sempre dava um jeito de lembrar esse mundo e que me ensinou demais para o mundo corporativo. A curiosidade, e eu lembro que quando eu vim para o mundo corporativo foi absolutamente atípico. Eu estava apresentando o jornal na EPTV Campinas e foi bem naquela época do boom da telecomunicação vindo para o Brasil e empresas europeias vindo para cá, e a TES, que era uma empresa sueca, hoje é a Claro, estavam vindo fazer todo um startup da empresa aqui no Brasil. E o presidente, Mr. Barry Bisted, ele estava assistindo a um jornal que eu estava apresentando e entrevistando um gringo que tinha vindo para a Unicamp dar uma entrevista ou dar uma palestra. E eles, naquele mesmo momento, estavam precisando de alguém, um jornalista, né, alguém de comunicação que ajudasse nessa construção da empresa, né, que estava começando ali, especialmente na comunicação interna, porque dos 30 executivos, 23 eram suecos ou... Um europeu. Todo mundo em inglês, exatamente. E aí foi assim que eles chegaram até mim e falaram assim, nossa, é essa moça que a gente precisa aí, né? O presidente estava me vendo fazer uma tradução consecutiva ali com esse profissional que veio falar na Unicamp, e aí eles chegaram até mim e fizeram uma proposta. E eu lembro que na época, a minha primeira reação foi, nem pensar, né? Eu já estava pensando em Projac, né? Rio, Globo, Sandra Nemberg. Sim. Olha, Jornal Nacional, Jornal da Globo, eu adorava sonho, né? Sandra Nemberg, que hoje acabou se tornando muito próxima, mas sempre foi e continuará sendo uma pessoa muito referência para mim. E aí meu marido, que trabalhava já no mundo corporativo, diretor executivo de multinacional, ele falou, chegou a hora de você vir para o mundo corporativo, porque eu vejo que você vai ter uma carreira talvez mais longa, mais sólida, com oportunidades diferentes que não só a TV. Não foi uma decisão fácil, mas foi com uma convicção assim muito forte, especialmente dele, que sempre foi um grande mentor, um grande orientador e um grande impulsionador da minha carreira. Ele sempre dizia que a gente só podia ficar junto ou deveria ficar junto por amor e não por dinheiro. Então, que eu precisava ser independente, que eu precisava trabalhar, que eu precisava, enfim, Isso faz crescer. muita diferença, né, Malu, na hora de tomar uma decisão. Olha... bem, eu sou, assim, fãzaça, né, do meu marido, que foi meu grande mentor. Foram 35 anos de casado, né, e a gente teve uma história muito linda. Infelizmente, ele faleceu faz pouco tempo, em junho do ano passado, depois de 300 dias que ficamos numa UTI, né, depois de um AVC hemorrágico, e foi, enfim, ele foi um baita de um guerreiro, mas eu sou muito grata, realmente, a ele. Se eu sou o que sou e se eu estou onde estou, é muito dele. Claro que sempre tem, né? A gente não pode colocar nem o mérito, nem o demérito a ninguém. É sempre muito da gente também se esforçar, mas ele, sem o apoio dele, eu jamais teria chegado onde cheguei. Então, toda a minha gratidão a ele, seja lá onde ele estiver. E faz muita diferença faz muita diferença o apoio, né? Seja da família. A base familiar é extremamente importante. Porque essa decisão que você tomou, né, Malu, ela não foi nada fácil, né? Saiu do mundo do jornalismo para ir para o mundo corporativo, que é completamente diferente, os desafios são outros, né? Acredito que você aproveitou os skills que você tinha no mundo do jornalismo para aplicar no mundo corporativo. Mas imagino que não seja uma decisão fácil. Então, o apoio dele, imagino que foi fundamental para você dar esse passo, virar essa chave. Olha, não tem uma conversa que... Não dá para não falar sobre o papel que ele teve na minha vida. E, obviamente, um grande companheiro, um grande pai. Mas ele realmente sempre me incentivou. E num mundo bem diferente, Sim. Né? Hoje eu vejo mais parceiros e parceiras apoiando e tudo mais. Mas a maioria das minhas colegas, né, que por algum motivo hoje não estão mais casadas, tem um pouco mais de dificuldade de ir para o mercado de trabalho. O meu desafio é exatamente o contrário. Eu
pelo menos até um ano atrás, eu não sabia falar da diferença entre chuchu e alface é muito grande, mas talvez da alface crespa para americana, vai. E hoje, esses dias, eu fiquei super orgulhosa, porque eu fui fazer umas compras do mês, e aí a moça falou assim, escuta, essa banana aqui, qual é? Ela falou assim, é a nanica. Aí eu falei, gente, que orgulho! Eu sei o que é uma banana nanica. E também ele realmente cuidava muito das questões da casa, da gestão da casa, era um excelente cozinheiro, então eu realmente era mais da casa para fora, e ele me ajudava muito com toda a questão das nossas, né, dos nossos bens, da gestão financeira, da gestão da casa, de tudo que acontecia. Então tem sido realmente um aprendizado, e eu não sei se é mais fácil, se é mais difícil, né? A gente não pode, cada um tem sua história, mas para mim é um desafio enorme fazer coisas que eu nunca tinha feito antes, né? Eu acho que nunca é fácil, hein, Malu? Bom, não sei, Nada, porque eu também tive né? Também passei por essa experiência, né, há menos tempo, 6 anos, e no começo é uma transição de carreira mesmo, né? Sem dúvida. Porque quando a gente tá ali na redação no Hard News é uma rotina, quando a gente vai pra empresa, é que nem a Di falou, né? São outros soft skills, são outras coisas, é outro mundo, é outro jeito de falar, é outro jeito... Mas você sabe... Algumas coisas você acaba usando, assim, sem né? dúvida. Do dia a dia. A experiência que o jornalismo me deu fez muita diferença, Que né? coisa boa. Mas nunca é fácil. Assim, pra mim não foi também. Não foi. Não é fácil, mas eu entendo que, de novo, a gente tem motivações, né? E a gente tem... E eu nunca me esqueço, quando o Mr. Barry Bisted veio falar comigo, me oferecer a proposta e tal, eu falei, mas eu não entendo nada dessa comunicação corporativa. Eu sou curiosa, eu sei fazer uma entrevista, eu sei perguntar... Né? Foi o que matou o cara ali. Ele falou assim, e o inglês, né? E o inglês. Ele falou assim, olha, a comunicação corporativa a gente te ensina, você vai fazer curso, você vai. E aí foi realmente onde eu conheci a Berge, né? Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que depois de todos esses anos, hoje eu sou presidente do Conselho Deliberativo, então é um privilégio para mim ver todos esses 20 e poucos anos de carreira, né? E hoje podendo realmente me sentir parte da história da Berge. Mas foi exatamente isso. A gente, de repente, você se vê dentro de um desafio grande, mas tem certas atitudes ou skills, como a Diana falou, que são mais importantes do que aquela competência técnica. A competência técnica você aprende, mas tem certas competências emocionais, de atitude, né, de querer aprender, de sair da sua zona de conforto, né, que foi o que ele disse. Ele falou assim, não, isso a gente te ensina, mas você tem atitude, você tem inglês, na verdade o inglês veio primeiro, porque era a maior angústia primeiro dele, do né? processo. O inglês faz seletivo. muita diferença. Na minha carreira também, o inglês me botou em vários lugares. Olha se eu só. não tivesse, não teria feito realities e tudo mais por conta do inglês. É muito importante. Tá aí a dica do podcast de hoje. Faça o inglês. Não é nem um diferencial hoje. Não é mais um diferencial. É um necessário básico na carreira. É isso. E aí, você sabe, eu quero só fazer um adendo disso que a Malu falou, Claro. de você aprende que quando eu fui pro mundo corporativo, eu tinha muita dificuldade de entender a estratégia 360 do mundo corporativo, né? Porque quando você fala de comunicação, não é algo simples, né? Você fala comunicação interna com o cliente, no nosso caso com o prestador, aí tem acionista, tem assessoria de imprensa. Eu tinha um pouco de dificuldade de enxergar esse 360. E a Malu foi minha professora na ESPM, e quando eu fiz o curso, foi onde eu consegui ter essa visão, né? E foi boa. muito legal, porque o curso de comunicação empresarial, ele fala de todos os processos da comunicação. Então, foi quando eu quando eu consegui encaixar todas as peças, e ali, depois disso, eu me fortaleci muito como profissional, olhando para a parte estratégica. Então, é bem isso que você falou, né? Essa parte a gente aprende. O difícil é o dia a dia, correr atrás, ter a coragem, né? E sem medo mesmo, ter atitude. E se tiver medo, vai com com medo mesmo, porque não tem né? jeito. Tem que ir, né? É o caso, né, Malu, que você estava contando antes da gente começar, que você aprendeu a surfar. É verdade. Não é? É verdade. Você foi com medo, mas se jogou. Na verdade... Inovou, né, num aprendizado. Exato.
Foi um desafio do meu filho, na época com 9 anos e eu com 42. A gente tem uma casa no meio das nossas famílias, né? A família do meu marido é Rio Grande do Sul e a minha do Paraná. Então, quando a gente casou, a gente acabou comprando uma casa em Biraquera, que fica do lado de 60 quilômetros sul de Florianópolis. E então o Pedro, né, meu filho hoje com 23 anos, 22, vai fazer 23 já. Ele sempre surfou, então era um baita de um peixinho. E fui levá-lo para surfar e eu vi aquela gente bonita, sarada e tal, pegando aquela prancha e tal. E eu nunca fui, nem de mar, gelado muito menos, nem usar aquela roupa de borracha, nada, nunca, nem areia pegando, não, sempre fui meio fresca para essas coisas. E eu falei, filho, que máximo, né? Que ambiente gostoso. Qualquer dia desse eu vou fazer uma aula com você. Mas eu falei, sabe, literalmente da boca pra fora. Assim, só pra pra dar um incentivar, apoio. pra né? dar um apoio, incentivar e tal. Sua mãe legal. Ele me vira assim na lata, falou, mãe, nem pensar. É muito difícil, você já não tem mais idade e não cabe na roupa. Nossa, ele foi muito no mal, né, gente? Ele foi, na verdade, Mexeu, ele foi o dedo na ferida. preciso, né? Ele eu sabia o que tava diria. falando. Ele sabia. Ele sabia o que tava Foi falando. proposital, foi pra Mas no outro provocar, dia, Malu. 7 horas da manhã, estava eu na minha primeira aulinha de surf com uma garotinha de 8 anos e eu me sentia exatamente daquele jeito que o Pedro falava. Eu estava enorme, quase não coube naquela roupa de borracha, tamanho G++, e era muito difícil, realmente foi muito difícil. Mas eu fico muito feliz, assim, porque essa foi uma das principais experiências, porque passamos juntos, onde tudo que eu falo para ele sempre, de disciplina, de persistência, de consistência, de cair, levantar, a gente viveu juntos. E primeiro foi um mico, né? Minha mãe surfando comigo. Meu Deus! Para um menino de 9 anos, né? E junto com os outros coleguinhas e tal. Então, toda vez que eu entrava Depois na água, disso, ele quis mudar de praia, né? Muito. Mas aí, assim, depois eu comecei a pegar onda e tal. E a minha primeira onda foi muito legal, porque ele estava, né? Foi a primeira vez que eu tinha ido para, né, mais lá para o fundo, né, lá para fora, como a gente diz, como o surfista fala, e o meu professor falou assim, hoje você vai pegar a sua primeira onda, hoje você vai dropar. E eu falei, bem, então tá, né, e aí veio e falou assim, Malu, lá vem a tua onda, vira e rema. Eu falei, Jesus, e o Pedro do meu lado, né, desespero, cuidado com a minha mãe. E a hora que eu subi, eu só escutei lá atrás, assim, ele falou um palavrão que não vale a pena eu repetir aqui, mas ele dizia assim, caramba, minha mãe tá dropando, né, e foi muito legal, porque tudo que a gente tem falado, né, e aí depois vieram os primeiros 10 quilômetros, que ele disse que eu jamais ia conseguir fazer, e outras coisinhas, e 2 anos e meio depois a gente foi surfar em Jeffreys Bay, na África do Sul, que foi, assim, muito legal, obviamente que foi na prainha, não foi aonde os surfistas fazem, né, o campeonato, não foi mesmo. Mas tá tudo bem, ninguém precisa saber, né? É isso aí, muito legal. Cara, mas Malu, você tem todos esses desafios, mas você tem um background de atleta. Eu quero pegar esse background, que você falou que era tenista de mão cheia. Quem falou pra você que eu sou tenista? Eu falei pra você? Eu vi num podcast. Você viu? Eu Ele fez a vi lição e de agora é a casa. hora da lição de casa, meus filhos. Que eu faço a lição de casa. Você fez a lição de casa. E aí pega pro mundo corporativo, porque todo atleta, né, ele tem alguns drives que você vai de sempre ultrapassar seu limite, ser desafiado. Sim. Como você leva isso pra sua vida? No mundo corporativo, de se comunicar com a sua equipe, liderar? Eu realmente sou fã de esportes, eu adoro esporte, eu escrevo sobre esporte, eu lembro que a primeira vez que eu escrevi para o Lance, falando de como que o Felipão levou, né, o estilo de gestão dele, que fez o Atlético Paranaense, por exemplo, realmente eliminar o Palmeiras numa semifinal de Libertadores, né, então eu falo muito dos valores, né, quais são os valores que norteiam o esporte, e eu sou apaixonada por futebol, sou furacão, mas também eu sou apaixonada por tênis e eu sempre fui muito ligada ao esporte. Então, quando eu era pequena, eu tive acesso a um mundo muito esportivo. Meu pai jogava tênis de mesa, o meu irmão também e meu filho também. Então, esses dias eu peguei uma foto nossa segurando a raquete, todos exatamente iguais. E a gente é competitivo, a gente gosta de campeonato, a gente gosta de ganhar, ser de ser desafiado, a gente leva a sério, mas
E o Pedro, inclusive, meu filho, ele foi morar nos Estados Unidos por causa do futebol. Ele recebeu um convite para terminar o 2º grau lá. E também ele é super competitivo. E toda vez que ele participava de algum campeonato e tal, e perdia, ou aqui ou lá fora, eu gostava muito. E ele ficava louco da vida comigo. Ele falou assim, mãe, como é que você está achando bom que eu perdi? Eu falei, mas a vida, bem-vindo ao mundo real. Né? A gente tem que aprender a ganhar, a gente tem que aprender a perder. E a gente, na verdade, o perder significa que você vai aprender alguma coisa. Então, como é que você, perdendo, né, um jogo, você vai aprender para amanhã ou depois você... E às vezes você aprende muito mais, né? Ah, mas eu não tenho dúvida, a gente aprende na derrota, né? Na vitória é muito muito boa, fácil, né? Mas especialmente quando ela vem depois de muito esforço, eu acho que ela tem um gostinho especial. Então, para mim, o esporte, ele é necessário, não só para a saúde física, mental, mas a gente aprende muito, né? Espírito de equipe, disciplina, a consistência, né? O saber perder, o saber cair e levantar, né? Uma vez eu escrevi um artigo que eu falava exatamente isso. A única certeza que você tem no surf é que você vai cair. Você vai cair, a onda no mínimo vai acabar, você vai ter que sair da prancha. Em algum lugar você vai cair. E você vai ter que recomeçar, é um eterno recomeço. Né? Você chegou lá no raso, você vai virar e vai remar, remar. Paciência, né? Resiliência, paciência. Tem que esperar a onda vir, o momento certo para você remar. Que tem tudo a ver com os negócios, você saber a hora de ir com a onda, hype ou não hype. Às vezes tem onda boa, às vezes não tem. Às vezes você pega a onda errada e leva uma vacona. Eu tenho uma foto minha que aparece só a minha prancha, aqueles pranchões enormes. Aquela prancha, a cordinha, né? Como chama? Lash. O lash, isso, o lash. Falou Desculpem aí, surfista, desculpa hein, aí. gente? Falou surfista, que eu tenho uma história muito ruim com surf. Cordinha. Surpreende. É uma história muito ruim com surf. Cordinha é ruim, né? Mas você me o ajudou. lash. Obrigada, lash. E aí o lash vai assim, e aí depois ele some no meio do mar e lá estava eu, que não dava para ver na foto. Então, assim, tenho histórias incríveis, mas de novo, é isso, né? Como é que você... E eu nunca vou esquecer, eu talvez esqueça de boas ondas que eu peguei, mas esse tombão eu jamais vou esquecer. Mesmo porque tem a foto pra te lembrar, Mesmo né? porque tem ela lá, é isso aí. No mundo corporativo, tem algum tombo, assim, que você falou, cara, esse foi o que mudou minha carreira, aprendi muito com isso. Não precisa nem citar onde foi, como foi, mas que você falou, cara, isso daqui foi o que mudou a chavinha. Foi o tombo da foto representado lá. Você sentiu e falou, cara, esse daqui mudou o jogo pra mim, eu aprendi que realmente o negócio é pesado. Eu acho que são vários tombos, mas é a forma com que você lida com eles, né? E como é que... Tem gente que leva um tombo e desiste, e sai da água e fala, não serve pra mim. Mas uma pessoa competitiva nunca ia desistir. Jamais. Jamais. Né? Então, eu vejo, e hoje eu olho para trás na carreira e eu agradeço os tombos mais duros que eu levei. E que nem sempre eu caí, alguém me derrubou. Né? Esses e são isso piores. Esses acontece nas melhores famílias. E como que você lida com isso? Porque é duro. Né? Nós temos valores inegociáveis, a gente é do bem, e aí, de repente, você leva uma rasteira. E é um pouco disso que eu sempre levei para o Pedro. Mãe, é injusto. É injusto, sim. Bem-vindo ao mundo real. Esse é o mundo real. Assim funciona, né? O mundo real Eu dou aula de gestão de reputação e, às vezes, alunos me perguntam, puxa, mas tem tanta gente que chega lá e fazendo coisa errada? Tem. E vai ter tentações uma atrás da outra. Desde você querer estacionar o carro numa vaga de deficiente, que tem gente que fica louco da vida comigo, mas é só um minutinho. Eu falei, não, eu não vou parar. Não importa, eu não vou parar aqui. Se você quiser parar, aí é assim, de novo, é o teu valor, é a tua escolha. Eu não vou parar. É a consciência. Então, você levar uma lambada da vida não é fácil, mas eu não conheço ninguém que nunca levou uma lambada. Então, de novo, gente, assim, eu não tenho um ou dois. É a vida corporativa, o mundo corporativo. Na TV tinha os tombos de um jeito, né? No mundo corporativo, o tombo e a casca de banana é mais sofisticado, é diferente, até você entender. Em cada cargo o tombo é de um jeito, Exatamente. Né? Quanto mais você sobe, talvez mais tombo é maior. Sozinho.
Mas não sei sozinho se você o tombo fica. é maior, mas se você não souber se cercar e entender que a tua posição é só momentânea e você não é aquilo, você precisa se cercar de gente. E especialmente de gente melhor do que você. Porque se você achar que você é tal coisa, você é aquela posição, e se acha melhor que os outros e tudo mais, você vai ficando cada vez mais isolado, cada vez mais sozinho, e aí sim, a hora que o tombo vem numa proporção que você talvez não esteja preparado. Malu, você demonstra ser uma líder muito presente com o time, né? Demonstra ter uma liderança muito simples ali, muito presente no dia a dia. Como é que você definiria a Malu líder? Como que é o seu estilo de liderança? Acho que você resumiu já, Diana, o que eu acredito. Eu acredito na simplicidade e como que a gente consegue entender e ouvir o que é importante para o outro. E a partir do que é importante para o outro, a gente, como líder, se moldar entendendo o que é importante para o time, para as pessoas que estão ao seu lado, na hora de você precisar ter mais influência, na hora de aprovar alguma decisão importante ou fazer alguma recomendação. Então, eu procuro me adaptar à necessidade do outro. Então, certamente, a líder que eu sou hoje na Bayer é muito diferente da líder que eu fui na Votorantim, ou na Johnson, ou até mesmo na TV. Porque eu entendo que é importante a gente se adaptar à necessidade daquele momento, seja da empresa e das pessoas. Desde pequena, e vocês devem, acho que lembram, né, ou já ouviram esse ditado, eu sempre ouvi de que você precisa fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. E eu estou sempre fazendo uma provocação que eu não concordo com esse ditado, porque fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você é muito fácil. E aí eu sempre lembro de uma colega do México que veio para o Brasil, meu marido um super gaúcho, cozinheiro, eu falei, faz uma baita de uma costela para ela. Eu só tinha esquecido de perguntar se ela gostava ou comia, ela era vegana. Boa. E aí ela avançou na horta do Celestino, porque era Que bom que costela, tinha uma horta, que né? bom que tinha uma horta do nosso engenheiro agrônomo, né? Mas é isso, a gente precisa entender, então você precisa se moldar. Esses dias mesmo estava eu dando uma aula, e aí um aluno falou um palavrão e eu falei outro na sequência. Aí uma aluna virou e falou, professora, desculpa cortar, mas é muito importante, eu não posso perder a deixa. Você acabou de falar um palavrão e já falaram para mim que se eu falar um palavrão, isso pode afetar a minha reputação. Aí eu olhei para ela e falei, pode mesmo. Dependendo com quem você está falando. Eu fui quase um eco do que o aluno falou. Vocês ficaram incomodados com o meu palavrão? Ela soltou outro bem maior e falou, não, professora, lá, muito legal isso e tal. E aí eu falei, então, quando eu estou sentada numa reunião de board de negócios, especialmente com o alemão, eu não vou falar um palavrão, mas eu vou falar a linguagem que é importante para eles, que eles entendem, que eles respeitam. Da mesma forma, quando você vai falar com um acionista ou com um chão de fábrica, ou quando você senta num trator para bater um papo com o cara que faz que está na lida, eu não posso falar com ele com as mesmas palavras que eu vou falar com um board de negócios, né? A comunicação tem que ser adaptada, né? Sempre. Então, para mim, liderança é isso, é entender o que é relevante para o outro e o que ele entende, como ele entende. E é realmente isso, eu sempre falo, é o simples. A Gabi já participou das nossas aulas e eu sempre falo muito isso, né? Construção de reputação, construção de liderança é uma questão de atitude e é pelo mais simples. Não é gastando milhões e tudo mais. E mais, liderança não é o cargo. O cargo te dá um poder, né? Puxa, eu estou aqui, talvez isso vai me dar... Mas não vai te dar autoridade. Você vai conquistar ou não essa autoridade. Né? E tem muita gente que lidera sem ter cargo de líder, né, Malu? E para mim, é isso. Do estagiário ao diretor da minha equipe... Eu acho que o nosso grande papel como líder é criar um espaço de confiança onde as pessoas se sintam muito à vontade
para perguntar, para questionar, para não ter vergonha de não concordar. E às vezes, especialmente no começo, eu trazia, e às vezes trago, um pedido completamente sem noção, só para ver se alguém vai dizer Testezinho de aham, amor. né? Malu, não faz o Sério menor mesmo? sentido. Você enlouqueceu. Porque, exato. Então, assim, é Excelente. muito legal. A gente Mas tem que vê. tomar cuidado com a pessoa que você pede isso, porque se for uma pessoa competitiva também, ele vai querer realizar. Ele vai querer fazer. Ele vai querer fazer, né? Desafiando. Você tá desafiando? Se Não, fosse mas Malu no- pra Malu, de talvez- Malu para Malu. Aliás, uma vez eu escrevi, olha só, você me fez lembrar que uma vez eu escrevi. Eu lembro que eu tirei 0. Era um teste, era um negócio assim, na aula de marketing. Eu tinha que fazer um anúncio me vendendo, né? Então, como é que você publica um anúncio numa revista falando sobre você? E aí eu fiz uma poesia de Malu para Malu, de Malu para Malu, de Malu para Malu, não me lembro bem agora. De Malu pro Malu. Acho que foi alguma coisa assim. De Malu por Malu. Quase o Malu slogan de por Quase Malu. slogan. Lembrei. Exatamente. Malu por Malu. Era a Malu por Malu, né? Quer dizer, como que a própria Malu se via. E assim, acho que foi muito legal. E o ritmo era bem Malu que levanta, Malu que acorda, levanta, nanana, que pula da cama e vai trabalhar. Malu, nanana. Mas ele falou assim, mas isso aqui tá muito grande. Para um anúncio eu tirei 0. Mas ficou muito legal, porque ficou muito a minha cara, né? E, puxa, foi bom que você lembrou disso. Era Quer dizer, um me fez anúncio lembrar. disruptivo, Porque gente. eu vou achar. Mas na época o professor Não não viram achou. assim, né? Não viram dessa professor, forma. Malu, Mas é isso, Diana. É a Legal. A simplicidade. gente usa aqui no Storm muito como um palanque para a gente falar sobre cultura nas empresas. Que é cultura de inovação. A gente fala muito de inovação aqui. E a cultura de inovação, sem a comunicação, ela não acontece. Porque a gente precisa estar todo mundo comprado com a cultura de inovação. E a comunicação tem um papel importantíssimo na cultura. Como que vocês fazem para ter um workflow de inovação e estar todo mundo plugado nessa cultura dentro da comunicação? Doug, para mim a cultura ela precisa ser construída a várias mãos. A comunicação, a área de comunicação ela é importante, mas a área de RH é importante, as áreas todas são importantes. E mais do que área, eu entendo que a liderança tem um papel super importante. Então, o papel da comunicação em cultura é preparar as pessoas para se comunicarem bem, para construírem esse ambiente de confiança, para criar o diálogo, a escutativa, criar fóruns quentes, que a gente chama, né, onde exista essa troca. Porque um jornal, ou aquele velho conhecido jornalzinho informativo, ele no máximo vai informar uma notícia, mas ele não vai engajar ninguém. Quem engaja é o líder. Quem engaja são as pessoas. Então, a gente precisa entender e a gente precisa fazer com que o líder entenda que ele vai precisar investir tempo para se comunicar, para conversar com as pessoas, para conversar com o seu time, para criar esse ambiente onde a pessoa fala assim... Safe, né? Criar um ambiente seguro para a de pessoa... seguro, para ela se sentir confiante, sentir que ela pode trazer os pontos dela, né? E não é aquele feedback de final de ano, uma vez por ano, o líder vai conversar Protocolo, né? protocolar, Aí já né? tudo desandou já quando acontece isso. Uma vez no ano, o ano tem, cara... A são pessoa 12 faz meses jogo em até. janeiro, vai falar em dezembro. Você lembra em 1500, quando você abriu a porta? Passou Desculpa. tanto tempo, né? Não, Perdeu o efeito não, do feedback. E, de novo, acho que faz parte de uma liderança que conecta, uma liderança próxima, uma liderança que e humana, no sentido de você se conectar pela emoção. E a emoção não é abraçar a árvore, nem montar, sabe? É dizer que eu te amo. Não é isso. É o cuidar. Liderança, para mim, é atitude, e é a atitude de cuidar e de entender o que é relevante para o outro. Você falou de uma coisa que é de emoção, isso é muito do latino. É quando você trabalha com o alemão, que é quase sem emoção, como que é esse clash de culturas, né? Tem esse combate, assim, porque o alemão a gente sabe como você vai comunicar com ele, é diferente, assim, né? A não ser o austríaco que dá um pouco mais de risada e fala alemão também. Como que é lidar com um board alemão ou com um board sueco, que é totalmente diferente do nosso jeito de lidar com emoções e falar sobre emoções? Você trouxe um ponto super
importante, que é como é que você também influencia, respeitando Regionalidade, né? a regionalidade e respeitando o jeito de ser do outro. Eu cheguei na Bayer em agosto de 2020 e em janeiro eu fui convidada para sentar nesse time de liderança global de comunicação. E eu perguntei para o meu chefe alemão, né, por que ele estava me convidando, o que ele esperava de mim. E foi muito legal o que eu ouvi dele. Ele falou, olha, porque você é uma pessoa que você se posiciona, você não se esconde atrás de ninguém, você traz sua recomendação e a forma que você traz é sempre construtiva. Não é aquela forma de, porque eu não concordo, porque isso aí não vai dar certo. Não, você, olha, eu respeito essa sugestão, mas que tal se a gente olhar por esse outro ângulo? Né? Se a gente for por esse lado, existe a possibilidade de a gente ir por aqui. Se a gente for por esse lado que vocês estão sugerindo, pode ser que a gente tenha esse impacto e tal. Então, de novo, é a atitude, é a forma como você se posiciona. Isso, para mim, tem a ver com uma liderança também. Como é que você influencia o outro, entendendo o que é relevante para ele? Então, se eu chegasse lá, desse jeito, ou batendo, ou falando palavrão e tal, eu vou dizer, mas essa mulher é louca. Ou ao contrário, né? Chegando e abraçando e dando um monte de beijo. Não, desculpa, too much. Né? Então, como é que você equilibra, ao mesmo tempo, respeitando o outro, mas trazendo também, sendo genuíno e sendo você. Porque não é para você criar também um personagem que não existe, Sim. porque um personagem é fake e ninguém mais acredita E em não fake. se sustenta. E não máscara se- cai. a máscara cai assiste rápido. Big Brother, né? A gente sabe como que é o Big Brother. Dura exatamente. uma semana a máscara. Cai rápido. Ô, né? Malu, mas eu tenho uma curiosidade. Esse equilíbrio que você comentou, que é super importante, você entende que é algo nato seu? Ou você, em algum momento da sua carreira, deu um estalo e falou assim, eu preciso achar esse meio termo, né? Esse Olha, ponto. estalo dá todos os dias e eu diria que são 5% de inspiração e 95% de transpiração. É uma jornada. A liderança é uma jornada. Eu não posso dizer para vocês que eu me sinto uma líder completa hoje. Eu tenho muito que aprender. E eu aprendo todos os dias, assim como dar aula. Acho eu que você aprende muito mais, ainda mais se tiver uma turma que participa, que te Engajada. provoca, que engaja, que tal. A primeira coisa que eu falo no primeiro dia de aula é assim, eu não sei tudo. E nós vamos construir isso junto, como a gente faz uma construção de reputação. E quanto mais a gente fizer junto, mais a gente vai trazer valor para todo mundo. Não, eu queria trazer um ponto que a gente falou aqui dessa questão de cultura, porque hoje você trabalha com pessoas de diversos países, né? E ao mesmo tempo, a gente está num momento em que pela primeira vez a gente fala com muitas gerações diferentes. Legal. E a gente tem isso nas empresas, né? Como inovar na comunicação com essas pessoas? Como falar com os diferentes públicos, sendo que essas pessoas esperam e querem coisas diferentes? Entendendo que cada um pode entregar de melhor. Você vai conversar com um cara que é mais experiente, vai trazer uma visão de mundo que pode ser um olhar super importante para aquele que é inovador, é disruptivo. Então, quando você consegue criar de novo um ambiente de confiança, onde você tenha uma diversidade de gerações, de ideias, né? Eu tenho pessoas hoje no meu time que pensam o oposto de mim, né? Que têm ideias completamente diversas e, inclusive, de opinião. Olha, eu acho que isso engaja. Eu falo assim, não, isso aqui não engaja, não concordo. Tudo bem, então vamos voltar um passo para trás. Qual que é o objetivo que vai criar valor para a companhia? Bem, então vamos por aqui e tal. Às vezes eu tenho que ceder, às vezes o outro tem que ceder. Tudo em prol do outro, tudo em prol do que traz valor, né? Então, para mim é isso. A diversidade está provado que traz inovação, que traz criatividade, que traz novas perspectivas e no final do dia traz mais rentabilidade para a companhia, porque se você contrata as pessoas que pensam exatamente como você, que têm a mesma idade que você sempre vai responder e chegar no mesmo resultado. Então, assim, é mais difícil, eu não tenho dúvida. No meu time, eu tenho pessoas que são completamente distintas dos mais diversos tipos, né, de diferenciação, e isso traz uma riqueza, mas que obviamente é mais difícil, né, porque você tem o papel do líder, muito que você falou, assim, uma das coisas que eu estudo muito sobre liderança. Legal. A individualização
a gente leva muito pro lado negativo. de Ou ser pessoal, né? pessoal e tudo mais. Mas não, quando você é líder, cada pessoa é de um jeito. Você tem que individualizar como você se comunica É com essa isso. pessoa. É Esse recado isso. é muito importante. Porque quando você está num papel de liderança, você fala, tá, tem esse grupo aqui que eu vou vou mexer com eles desse jeito, trabalhar com eles desse jeito, esse daqui de outro jeito. Mas dentro desse grupo, cada um tem uma vontade, tem um background, tem um ensino diferente, que você lida com tal pessoa. Claro. O jeito que eu falo com a Gabi é de um jeito, o jeito que eu vou falar com você é de outro, com a Malu é de outro. É super importante a comunicação ajudar a preparar esses líderes É para isso. saber individualizar isso. É muito legal falar isso aqui. E você tem que trabalhar a sua melhor versão. Eu não posso querer olhar o Doug e dizer, puxa, eu quero ser você amanhã. Você é uma pessoa frustrada, porque eu nunca vou ser você. Eu posso admirar você, eu posso admirar suas qualidades e querer melhorar as minhas. Se inspirar, né? E se inspirar. Agora, é uma baita injustiça com a gente mesmo, a gente querer ser o outro, porque a gente nunca vai ser. Então, você fica sempre olhando e querendo ser algo que você nunca... Você precisa pensar e querer e trabalhar para ser a sua melhor versão todos os dias. E se inspirar nas pessoas, mas não esporte querer ser bater igual. torna- Aí. O esporte é importantíssimo, gente. Super. Diana, sua Não, pergunta. isso que a Malu falou é importante porque se a gente não olhar dessa forma, se torna pesado. Muitas vezes no mundo corporativo, principalmente, a gente olha pessoas em cargo, né, de altíssima liderança, executivos, e você fala assim, poxa vida, mas quero ser daquele jeito. Mas cada pessoa tem a sua essência, né, Malu? A gente tem que extrair o melhor ali de cada um, mas sem perder a essência das pessoas. Você sabe que você trouxe um ponto que... Você ia falar mais alguma coisa? Você ia me perguntar alguma coisa que eu te cortei? Não, não. É que você tava no... E eu, plá! Não, e Sim, até... perdeu o fio da meada. Perdeu, ai. Não, imagina, eu achei super interessante esse ponto, até, assim, falando de mim, né, um pouco, por muitos anos, hoje não mais, né, mas por muitos anos da minha vida, eu olhava, né, algumas pessoas em alta direção e falava assim, poxa vida, se eu não for desse jeito, eu não vou crescer, né, e isso se torna um peso, um fardo, É isso. não é? Você A se gente anula, né? Você deixa de anula ser você. completamente, porque você olha e você fala, nunca vou ser daquele jeito, porque não é o meu perfil. E sabe uma outra coisa que para mim é super importante? Você falar, puxa, você é uma líder humana, você está muito próximo. Quando você desce de um pedestal e se aproxima das pessoas e realmente elas veem você como... Eu lembro que a primeira vez que eu participei de uma reunião de liderança, fui com a camiseta I Love Bayer, né? E as pessoas estavam um pouco mais formais do que eu. E aí eu só Imagina a cara do pessoal, eu né? só via... Não, mas foi fantástico. Eu via no letreiro, porque era ainda online. Vejam, ela tá lá, ela é gente como a gente, que legal. Ai, que demais. E para mim isso é Conecta. muito legal. Você conecta com aquilo que... E mais, você fala, puxa, se ela é assim, eu também posso chegar lá sendo como eu sou. Isso faz muita diferença. Faz muita né, Malu? diferença. Eu também não esqueço a primeira vez que me chamaram para uma... Eu ia representar a liderança Brasil num evento para mulheres cafeicultoras. Né, donas de fazendas e líderes, né, do campo e tal. E a minha reunião ia ser às 3h com elas. A 1h eu fui fazer a mão e o pé, né, no salão da Bayer, né, que tem ali. Aí deu 1h30, e falou assim, escuta, você pode vir às 2h, porque a médica que ia falar com elas estavam fazendo um curso de mulheres e tal, ela vai se atrasar, e ela só vai poder vir às 3h, você vem às 2h? Eu falei, eu vou, mas eu vou de chinelo de salão. Como assim? Eu falei... Gente, é o que temos, né? Eu posso O que tem pro momento. Eu não vou estragar minha unha para fazer bonito. E se eu for num evento Trabalho pra de fazer mulheres e Vai as conectar mulheres demais. não entenderem, aí tá tudo demais. errado. Foi Gente, de propósito. a hora não que vem eu de falar que foi sem querer. Né? Foi de propósito. Não vem a falar hora foi que sem eu querer. entrei, o pessoal olhou assim, e eu tava, né, acho que saia, camisa e chinelo. E eu também cheguei quietinha e tal, sentei. A hora que eu levantei, falei assim, olha, a gente tá aqui com a Malu, ela veio falar com a gente e tal, que eu levantei. A primeira coisa que as pessoas fizeram é olhar pro meu pé, né? Eu falei assim, olha, meninas, a minha reunião era às 3h, me chamaram aqui, eu vim, e espero que vocês não se importem, que a minha fala e que meu pé não afete, né, tudo que eu tenho que falar, mas eu estava... É o que você falou, elas se conectaram, falaram assim, vocês são mulheres, vocês sabem como é que é, né?
estava ali ocupando esse tempo para poder fazer meu pé e tal. E as pessoas, puxa, ela é gente como a gente, é exatamente isso. E isso conecta. Você fala assim, eu sei que eu posso, não quero ser igual a ela, mas eu sei que eu posso chegar lá, errando, dizendo que não sabe. Eu tinha um chefe que dizia assim, impressionante, você pode não saber nada de um assunto, mas sabe quem sabe. Então, você vai atrás. E eu nunca tive vergonha de dizer, isso é o mais importante, eu não sei. Ou se eu errei, desculpe, eu errei, foi falha minha. E, gente, a gente não é máquina. Então, assim, e isso também constrói confiança. Né? Quando você está com um time e fala, não, realmente eu errei, e não, assim, líder, né, chefe, não erra, não sabe tudo. Não, quando você tira essa máscara e também, sabe, a gente tem missões diferentes, eu entendo, né? Os cargos te dão missões diferentes. Claro que eu tenho que dar diretriz, claro que eu tenho que ajudar. Mas não é sobre a Malu aparecer. Como é que eu ajudo o time a crescer? Eu já cheguei ali naquela posição. E se eu quiser crescer mais, eu preciso de gente boa que sente onde eu estou para eu poder sair. Porque senão você fica insubstituível, que aliás ninguém é, mas aí você também fica imóvel, porque você não consegue se mexer. Olha, eu já era fã dessa mulher. Imagina. Ouvindo toda essa Obrigada. história, tô me tornando mais fã ainda. Incrível, Malu. Imagina. Incrível. Porque essa sua Prazer. fala, isso que você traz, realmente conecta, né, as pessoas e aproxima. E acho que é esse tipo, né, de liderança que inspira, principalmente as mulheres. Você sabe, Diana, que eu sempre acreditei na liderança efetiva e afetiva. Não basta você ter competência técnica, você tem que ter competência humana. E a competência humana passa por você ouvir, entender o que é relevante para o outro. Não é mais só sobre você, é sobre o outro. Eu sempre digo que a gente precisa parar de olhar só para o espelho e aprender a olhar mais pelo vidro, porque aí você está vendo o outro e você entende o que é relevante para o outro, mas tem que ser genuíno. Não é assim, vir aqui, fazer um blá, blá, blá. A hora que você chegar, é cumprimentar todo mundo, porque todo mundo é importante. Não são só nós que estamos aqui, os nossos amigos que estão ali atrás das câmeras, sem eles a gente não faz o evento. A gente não faz com o corintiano que tá lá fora. Que apesar de ser corintiano, é um baita de um cara que tá... aqui dentro também. Tem corintiano aqui também? Não praticante. Não praticante. Então, assim, não existe diferença entre nós. Se cada um de nós fizer o nosso papel, show. Se um de nós não fizer o nosso papel, não interessa se você é isso ou aquilo, ou se você só está fazendo o cafezinho. Se eu não tivesse tomado o suco de laranja ou até um cafezinho quando eu cheguei, talvez um dia que eu estou cansada. Então, o cafezinho, o suco foi super importante. Né? Então, a gente precisa, com esse olhar que a gente precisa olhar as pessoas que estão à nossa volta. A simplicidade que você falou, né? Porque a gente acha que é tudo muito grande para ser um líder. O cafezinho, mas o carinho, vezes... se importar com o outro, cuidar do outro é muito importante. A liderança, cara, é aquele abraço. Né? Você tem que abraçar o outro com carinho, entender que cada um tá numa situação, às vezes a pessoa tá num dia ruim. Aí um cafezinho que você toma junto, isso é uma das coisas que no híbrido que a gente tá, né, no offline, no online, a gente perdeu um pouco desse lado humano. Agora, você trouxe uma coisa super importante que eu não queria, desculpa, Gabi. Imagina. Você falou do abraço, é um abraço que você dá nas pessoas. Só que o abraço, muitas vezes, não é um abraço físico. Porque tem gente que não gosta de ser tocada e a gente precisa respeitar. Exatamente. Você falou do alemão, né? Eles são mais formais. Agora, você consegue cuidar, se importar, entender e até tornar a reunião mais leve, porque eles falam... eu esqueci de falar isso, né? Além de tudo, você traz isso, e você torna as nossas reuniões mais leves, menos formais. Mas não que eu fique fazendo piada ou que eu fique... Não, é o... Cuidado. É o cuidado, é o olhar para o outro, é o se importar. Nesses 300 dias que a gente ficou vivendo, né, numa sala de UTI, eu aprendi muito. E uma das coisas que mais me tocou foram os casos de relações, né, de conexões com as pessoas que a gente teve ali. E um deles, eu nunca vou me esquecer, quando a gente estava saindo de uma ala para outra, a moça, a Michele, que limpava o nosso quarto todos os dias,
ela me deu um abraço e falou assim, obrigada por não me fazer sentir invisível. Gente. Nossa, isso não tem preço. Te quebra né, ao mesmo gente? tempo, né? Não, me quebrou, né? Te Também. Te quebra no meio. Porque assim, é tão simples. Eu só perguntava o nome. Eu disse, o nome, como é que tá seu dia? Ela falou que estava com problema no olho, perguntei se já tinha feito a cirurgia. Gente, a mulher viveu, fez parte da minha família por 300 dias. Como é que eu não ia conversar com ela? Então, mas você vê uma coisa simples. Simples. Mas eu entendi que era importante. Para mim, porque me fazia muito bem falar com ela, mas para ela também. E então, de novo, pensem no simples. Quando a gente olha em liderança, pensa assim, tudo bem, a gente aprende sobre inteligência artificial, a gente aprende as novas tecnologias que estão chegando aí, tudo isso é importante, mas nada vai substituir o olhar, o cuidado e esse abraço que a gente precisa. As pessoas estão sentindo falta disso. As pessoas precisam ser mais cuidadas, as pessoas precisam se sentir respeitadas, né? Mas não é que, puxa, eu digo mais, eu ouso dizer que as pessoas muitas vezes gostam de ficar num lugar, não pelo dinheiro, pelo salário que ganha, mas pelo ambiente e por ser um lugar acolhedor em que ela te motiva. Isso faz muita diferença hoje em dia. Muito verdade isso. Dinheiro faz também, né? Não vamos ser hipócrita, né? Claro que é importante e tudo mais, mas não é tudo. Não é tudo. Pessoas infelizes vão usar o dinheiro para cuidar da sua saúde depois que ela acabar. Porque estamos num momento de saúde mental absolutamente crítico, né? Que as pessoas estão adoecendo porque estão vivendo num ambiente muito competitivo. E a gente pode ser competitiva. Eu sou competitiva, mas a gente precisa entender o momento de ser competitivo e o momento de ser colaborativo. E é preciso ser colaborativo para você conseguir ser o competitivo saudável. Ai, Malu, lá vem ela com as teorias né, de Cinderela. Não é. Está mais do que provado que se você consegue unir o ser efetivo com o afetivo, você vai conseguir resultados excepcionais. Eu estou falando de resultado de negócio, não estou falando de que eu vou ser mais legal, as pessoas vão gostar mais de mim. Não, às vezes a gente tem que saber dizer não, às vezes a gente tem que ser contra, trazer um lado que ninguém imaginava, né, mas que, puxa, pode afetar a reputação da companhia. Mas a gente já fez isso. Já fez, mas pode dar ruim, né? Então, às vezes é isso, não é? O líder não é ser aquele legal que todo mundo ama, é ser duro, mas ser também acolhedor, porque quando você precisar ser duro, as pessoas vão saber que a dureza é porque estamos passando por um momento difícil, mas não é dureza com o funcionário, é dureza com o momento que a gente está vivendo, mas com o funcionário tem que ter respeito, tem que ter o ouvir, tem que ter o acolher. Às vezes as pessoas me perguntam, mas às vezes não dá para ser transparente o tempo todo. Dá. O transparente não significa que você vai falar tudo que você não pode, é dizer, esse tema é estratégico, eu não posso falar, ou esse tema eu ainda não tenho permissão para te dizer como funcionário, mas eu te garanto que você vai saber na hora certa. Isso é ser verdadeiro, isso é ser transparente. Não dá para ser líder sem ser transparente, né, Malu? Então, mas aí a gente, né, de novo, tem uma jornada grande pela frente, porque ainda estamos num momento de transição, seja da evolução da sociedade, seja a evolução das empresas, seja a evolução dos líderes, que há muito pouco tempo atrás entendiam que era preciso ter comando e controle, que sabiam de tudo, que era uma relação mais formal, porque eu estou aqui e você está lá. E agora a gente está entendendo que quanto menos no pedestal, quanto mais horizontal e menos vertical a empresa for, quanto mais você der autonomia para o seu time, mais visibilidade, né, você vai engajar mais, você vai ter melhores resultados, isso não muda de uma hora para outra. Né? Então, sim, nós temos ainda esse modelo mental mais... Até a estrutura corporativa ainda está um pouco enraizada nisso. Né? Eu lembro quando eu cheguei, eu fui apresentar minha estrutura em círculos, e não naquele organograma em pirâmide e tal. E o pessoal falou assim, nossa, né, que esquisito e tal. Agora a empresa, chegou o novo CEO que está falando, não, nós vamos trabalhar em squads.
Quem que foi inovador aqui? Você vê, inovar na simplicidade, né, Malu? Uma simples mudança ali de, em vez de ser assim, ser um círculo, já fez toda a diferença no entendimento, na conexão. É isso que a gente fala muito aqui, né, Douglas? Às vezes você inova num pedacinho, no pequeno. Tirar o líder lá de cima do organograma, colocar ele embaixo. Por que ele está em cima? Quem disse que ele é o maior, melhor? Hoje o meu time é muito melhor do que eu, mas muito, em termos de entendimento, de negócio, de comunicação. De vez em quando, né, chega um lá das mídias sociais e fala, olha, a gente vai lançar isso. Eu falei, Jesus, não sei nem o que é. Mas é outro papel. Mas isso né? é uma coisa que eu ia comentar, que eu acredito muito nisso, e você traz muito isso na sua fala, né? Que o melhor líder é aquele que se cerca de uma equipe igual ou melhor que ele, né? Com certeza. Quando você tenta diminuir a sua equipe, você tá se diminuindo junto, né? Não tem como. É exatamente isso, porque o nosso papel é diferente, né? Hoje mesmo eu estava falando com um garoto da minha equipe e a gente está em transição, né, dos nossos líderes no Brasil. E aí a gente vai ter, né, ele marcou a primeira reunião com o nosso novo presidente e ele falou, olha, então, eu acho que você podia fazer abertura e tal. Eu falei, eu fazer abertura? Não vou fazer nada, quem vai lá é você. Como assim? Eu vou só? Eu falei assim, mas o que vai mudar? Né? Com a Malu, que era a outra presidente, né, que está indo para Singapura, e foi promovida, enfim, de novo, né, a mulher crescendo no mundo do agro, a gente está super orgulhosos dela, porque sempre eu deixei, né, sempre estimulei que vocês fossem lá falar com ela, porque eu já sento com ela e com ele agora no dia a dia, no board, onde a gente discute e tal. Agora, ela precisa ver, e ele agora, que se ele precisar, né, de alguma coisa, você vai estar ali, eu estou ali para discutir outras coisas, abrir porta, te conectar com pessoas. Eu fiquei 300 dias dentro de um hospital em que o time já estava pronto. Não foi assim, bem agora, puxa, eu vou ter, com quem que eu falo lá no Global? Eles já faziam isso. Então foi lindo de ver, porque foi na dor que a gente conseguiu ver o quanto que o time, depois de 2 anos e meio juntos, né, nós juntos, eles estavam prontos para seguir com autonomia, com capacidade de tomada de decisão e com a presença muito menor do que eu, né? Então, é isso. O papel do líder, em primeiro lugar, inclusive, é tirar o ego de lado, que às vezes também não é fácil. Eu sempre falo, né? Dê poder para uma pessoa, né? Alguém já falou isso. Descubra quem ela é. Você vai saber quem ela é. Então, clássico. assim, menos, né? Como o seu papel é justamente fazer o time brilhar por trás das câmeras. E você brilha junto. Né? Não é que você não vai brilhar, é um brilho diferente. E é um dos brilhos mais difíceis de a gente ter. Porque quando você é muito bom naquilo que você faz, você quer fazer, você quer continuar fazendo. Eu nunca me esqueço, eu tive uma menina que trabalhava comigo, que a gente contratou, ela veio para o nosso time e tal, e aí, mas eu continuava querendo fazer meio que um papel dela. Até ela falou assim, mas por que você me contratou? Vai fazer o teu papel e deixa isso daqui comigo, Desapega. né? Desapega. E foi maravilhoso, ela me ajudou muito a crescer também como líder, porque é isso, você tem que aprender a fazer pelos outros, né? E não mais por você. Meninas, considerações finais aqui pra gente não ficar 3 horas que eu fiquei brincando, a gente já tá chegando na 13ª. Já estamos chegando, é mesmo? Meu Deus do céu. Na reta final Já? aqui. Já, Diana, sua última pergunta, então. Malu, de novo nas mulheres, né? Nas líderes mulheres aí. Tá se aproximando 8 de março. Comentei que na Seguros a gente tem um programa de mentoria feminina. Qual dica ou quais dicas você daria para as mulheres, né? Que querem ocupar uma posição maior, que estão nessa trilha de desenvolvimento de liderança, né? Eu sei que você já falou bastante com relação à sua trajetória. Mas qual dica, quais dicas assim, que você deixaria de recado para essas mulheres que pensam num crescimento aí de carreira? Tem aliados e aliadas. E para mim não é só sobre mulheres, é sobre mulheres e homens e como que a gente junto consegue crescer. A gente precisa muito do apoio masculino também.
né? Não é só as mulheres, porque é como se a gente estivesse falando só entre nós, né? Então, aí não adianta, né? Quer Não é dizer, separatista. não é separatista, não é ou, é e. Então, como que nós juntos podemos oferecer o que temos e cada um trazer o que tem de melhor? Eu sempre digo que a gente não precisa, de novo, tentar querer ser o homem, né? O parecer homem. Uma vez eu falo assim, nossa, você tem que ser menos feminina, mais masculina. Desculpa. Não acredito que seja assim, Aí não porque eu acho que é um precisa de mulher, complemento. coloca um homem, né? Exatamente, é um complemento, né? E, de novo, cada um tem suas características, né? Você não precisa tentar ser o que você não é. Seja autêntico, seja você, mas cerque-se de pessoas. Não tenha vergonha de pedir ajuda, independente da posição em que você se encontra. Pergunte, se conecte. Seja humilde, mas humilde não na questão da subserviência, no humilde do querer aprender, de ser curioso, de perguntar, me ajuda aqui, Doug, não sei como é que funciona isso, como é que faz, me ajuda. Para mim, o ser curioso, pedir ajuda, ser simples. É humildade isso tudo, né? Se colocar-se à disposição, também entender o que é importante para o outro, e não só pedir, mas também que seja sempre uma troca de crescimento, com muita humanidade. Precisamos ser cada vez mais humanos. Está faltando isso. Tem muita tecnologia e pouca humanidade. Verdade, concordo. É bem o que você Obrigada. falou da efetividade e afetividade. Acho que hoje a afetividade ela é muito mais difícil do que... Porque a efetividade, de alguma forma, você vai encontrar o caminho. Você vai aprender, né? Mas hoje a gente tá deixando tanto de ser afetivo, né? E isso acho que faz muita diferença. Fica aqui o nosso convite, então, para que a gente realmente se prepare. Não adianta ser só afetivo, a gente tem que ser efetivo. Você tem que ter régua alta, você tem que ter missão, você tem que ter meta. Tem que ser desafiado. Você tem que ser desafiado, você tem que sair da sua zona de conforto e tá tudo bem. E cada vez mais a gente estará no mundo com menos resposta, com muito mais pergunta, onde você não sabe tudo e a gente vai ter que aprender a lidar com esse mundo instável, onde a única certeza é justamente a mudança, né? O tempo inteiro. Constante mudança, eterna mudança. Esse foi mais um Stormia Talks. Malu, obrigado pela sua contribuição aqui. Foi um papo delicioso, meninas. Muito obrigado. Foi um prazer também. Obrigada pelo convite. Foi muito legal. Até a próxima. Você que gostou desse episódio, deixa seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.